Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Essa explicação de hoje é trazida com muito orgulho pela Forge College. E como vocês já devem ter notado, a gente está adotando essa estética visual super legal, inspirada naqueles diagramas clássicos de patentes de engenharia. Tudo isso para a gente mergulhar de cabeça no universo complexo, mas fascinante, da auditoria e depuração de cofres na Solana. Então já preparem aí os capacetes de obra virtuais, porque a gente vai fazer uma verdadeira inspeção estrutural de ponta a ponta nos contratos inteligentes. Só para a gente se situar, na nossa última sessão a gente explorou o refinamento de lógica acelerado por inteligência artificial. E olha, os resultados são sempre impressionantes. Só que a realidade do desenvolvimento Web3 é dura, né? Mesmo os projetos de engenharia mais limpos e super elegantes podem esconder, digamos assim, uns cupins microscópicos ali na fundação. Aquela lógica que a gente acabou de otimizar agora precisa passar por um teste de estresse implacável para ser considerada verdadeiramente segura para a mainnet. Bom, então bora lá. O nosso roteiro de investigação hoje vai cobrir o seguinte. Primeiro, a caçada aos bugs. Depois, os invariantes, que são as leis do cofre. Em terceiro, o perigo do arredondamento. Em quarto, fuzzing e testes de propriedade. O quinto passo é o relatório de depuração. E fechamos com a conclusão e os próximos desafios. Começando então pela nossa primeira etapa, a caçada aos bugs, buscando os cupins microscópicos no nosso contrato. Porque, cá entre nós, a nossa missão aqui não é só olhar para o código em Rust e cruzar os dedos para ele compilar e rodar. Uma auditoria de verdade significa caçar ativamente falhas lógicas e comportamentos estranhos que os testes unitários básicos quase sempre deixam passar. É um verdadeiro trabalho de detetive. E isso traz a gente para uma pergunta super importante quando o assunto é DeFi. O que acontece quando um único número decimal decide, sei lá, se rebelar dentro do seu cofre? Parece exagero, mas a verdade é que um errinho minúsculo de arredondamento tem a incrível capacidade de criar um buraco negro financeiro completamente silencioso. Ele vai drenando a liquidez aos pouquinhos, transação por transação, sem disparar um alarme sequer. E é exatamente por isso que a gente precisa mapear os suspeitos de sempre, né? Os bugs mais clássicos nesses cofres quase sempre envolvem aquele rinho chato de off by one na hora de calcular as cotas, ou falhas no arredondamento de taxas naqueles casos super extremos de uso, sem falar em premissas de estado totalmente desatualizadas na Solana e falhas graves nos fluxos de valor de uma conta para outra. Entender isso é o que permite montar uma defesa que realmente funcione. E assim, a gente entra na nossa seção 2, invariantes, as leis do cofre. Aquelas leis inquebráveis da física para nossa estrutura. Pensa só, quando a gente constrói um cofre baseado no RC4626, não importa se é num ambiente EVM ou adaptado para Solana, a gente precisa de leis fundamentais. Regras que, assim como a gravidade, não podem ser burladas de jeito nenhum. Então vamos definir isso direito para não ter dúvida. Invariante é uma condição ou uma propriedade que deve permanecer estritamente verdadeira antes e depois de absolutamente qualquer transição de estado no cofre. Imagina que são regras de contabilidade blindadas. Se alguém deposita, saca ou cunha novas cotas, a matemática por trás do cofre simplesmente não pode deixar tokens sumirem ou aparecerem do lado. Ponto final. Agora, como a gente sai da teoria abstrata e vai para o código real usando o Anchor? Simples. A gente cria testes específicos para cada regra. A conservação de tokens, por exemplo, vira um teste focado só em depósitos de retiradas. A regra de não ter taxas negativas vai virar um teste de idempotência de arredondamento. Aquele princípio de que o fornecimento total não pode dar saltos malucos vira o teste de monotonicidade. E claro, a segurança do cofre como um todo ganha um teste rigoroso de propriedade da conta. É assim que o projeto sai do papel. O que nos leva para a seção 3, o perigo do arredondamento, dissecando uma falha matemática típica. Chegou a hora da gente olhar nos olhos do nosso inimigo mais clássico e sorrateiro. Arredondamento matemático prematuro é aquela armadilha perfeita em que quase todo desenvolvedor acaba caindo quando mexe com divisão de inteiros pela primeira vez. Para consertar isso, a gente precisa adotar uma postura metódica, bem de engenheiro sênior mesmo. Como a gente faz? Passo 1, isolar a rota exata que está falhando no nosso teste. Passo 2, tirar um raio-x completo do estado antes e depois da operação. Passo 3, inspecionar linha por linha das operações matemáticas. E, finalmente, o passo 4, aplicar a correção usando a aritmética verificada lá no Rust e, super importante, rodar um teste de regressão para ter certeza de que o remédio não criou um problema pior. Dá uma olhada nessa comparação visual para ficar bem claro. Do lado esquerdo, a gente tem a famosa matemática ruim. Fazer uma divisão inteira logo de cara joga as casas decimais fora. É o tal do truncamento fracionário.
e cada microfração que o código descarta é dinheiro do cofre indo para o ralo. Já do lado direito temos o padrão ouro, a matemática boa. A gente multiplica primeiro usando o check-add-mol para evitar transbordamento e só no final a gente divide, arredondando com segurança para cima. Aqui a ordem das operações não só altera o produto, como salva o protocolo de um verdadeiro desastre. Indo em frente para a seção 4, fuzzing e teste de propriedade, lançando gremlins caóticos no cofre. Olha só, testar o que a gente já sabe que pode acontecer é o básico, né? Mas a gente precisa subir o nível. Imagina que a gente está liberando literalmente uma horda de gremlins no nosso cofre. A ideia é não dar o contrato de transações caóticas para ver se a gente encontra um ponto de ruptura que ninguém tinha previsto. A filosofia por trás dos testes de propriedade é muito boa. Em vez de criar um teste perfeitinho com aquele valor fixo esperado, as ferramentas de prop test bombardeiam o contrato inteligente com um espectro gigantesco e aleatório de entradas. Tudo isso só para ver se o cofre não aguenta o tranco e quebra. É jogar a lógica no seu limite matemático máximo mesmo. Mas aí você me pergunta, como a gente sabe que terminamos e a base está sólida? É simples avaliar. Os testes que antes falhavam, agora a gente consegue reproduzir facilmente. Os testes de regressão atestam que a correção realmente funcionou. Não tem nenhum pânico no meio da execução da máquina, por mais dados caóticos que a gente jogue, e o estado final de todas as contas na Solana reflete saídas consistentes e sempre previsíveis. Entrando na reta final, chegamos na seção 5, o relatório de depuração, compilando o arquivo final de engenharia. Na Web3, galera, não adianta nada consertar um problema no seu quarto escuro, não falar nada para ninguém e subir o código. Transparência é tudo. A gente precisa compilar todo esse caso de uso num verdadeiro dossiê técnico. E esse relatório de depuração exige um padrão alto. Ele precisa ter os comandos exatos e reprodutíveis para rodar os validadores. Tem que incluir as impressões dos rastros de falha, mostrar exatamente os diffs, as diferenças no código que você corrigiu, e, por fim, apresentar o registro de que os novos testes estão passando certinho. A regra de ouro é, qualquer auditor externo que pegar esse relatório precisa conseguir replicar o cenário do começo ao fim e verificar sua solução. O que nos traz, enfim, para a nossa seção 6, conclusão e próximos desafios. Prontos para a próxima fase arquitetônica? A nossa longa e rigorosa jornada pelos cantos lógicos deste cofre foi um sucesso. Os cupins foram eliminados e o terreno está pavimentado para novos desafios. Então, para a gente amarrar tudo e ninguém esquecer, anotem os 3 pilares absolutos que vimos hoje. Número 1. Nunca confie na sorte. Sempre use aritmética verificada no Rust, com regras claras de arredondamento. Número 2. Exija no código a conservação perfeita dos ativos nas transferências entre as contas. E número 3, nunca se dê por satisfeito só com testes unitários básicos. Reforce a casa jogando testes de propriedade e fuzzing pesado em cima dela. Com essa base inabalável, o palco está montado para o nosso próximo assunto. A implementação de aprovações baseadas em permissões, que exige checagens de propriedade de conta sólidas como uma rocha. E aí fica uma reflexão provocativa. Será que nos protocolos de hoje não existe alguma lacuna de autorização escondida, pronta para comprometer uma estrutura teoricamente sem fricção? Fica aí a sementinha da dúvida. Para vocês se aprofundarem nisso e turbinarem de verdade suas habilidades na Web3, corre lá e acessa forge.college. Pessoal, muito obrigada por acompanharem toda a análise de hoje. Foi um prazer e até a próxima investigação.